Fala comigo, craque. Tranquilidade? Morro daquela uva, favela tranquila, suave. Rapaziada, vamos falar do jogo de ontem, Flamengo Atlético Paranaense, mas antes disso, brigadão pela moral nos outros vídeos. Desculpa o último vídeo que eu fiz aqui, era 5 da manhã, eu tava mesmo morto de sono. Parece que eu tava doidão, mas não, era só sono mesmo. E o jogo também não ajudou. Mas hoje eu quero falar de Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo 0, Atlético Paranaense 3. Um jogo muito fácil de criticar, o que tem que ser criticado, que é o que todo mundo já falou. Mas eu quero ir além, eu quero analisar possibilidades desse jogo. Porque é muito fácil falar só do Flamengo, mas também o Flamengo não joga sozinho. Jogou contra o Atlético Paranaense, que é um time bom, é um time que dificulta a vida de todo mundo. É um time que tem qualidade, apesar de ter jogado com um time bem misturado, né, com muitos desfalques. Já para não ter aquela desculpa de que o Flamengo jogou sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem não sei quem, sem o que. O Atlético Paranaense também jogou sem pelo menos 3 jogadores principais ali, que foi o Pedro Henrique, o Fernandinho e o Vitor Roque. Daí você já tira. Para começar, início de conversa, disse a semana inteira que o Flamengo jogaria com 3 zagueiros. Na escalação parecia que era isso, mas quando a gente viu em campo, o Davi Luiz fazendo como primeiro volante. E era um primeiro volante que não descia para fazer o terceiro zagueiro. Ele jogava mesmo de primeiro volante. Fazia o triângulo, 2 zagueiros e o primeiro volante. Era um triângulo. Ah, mas ele já jogou assim. Tá, jogou assim em 2012, 2013. Tem 10, 11 anos. Era o auge do Davi Luiz. Por que ele não veio simples? 3-5-2 para atacar? Tranquilo, suave. Não tinha muito o que inventar. Sampaoli, toda vez que volta de uma data FIFA, complica as coisas. Não bastou esse erro do Davi Luiz, ainda tirou o Thiago Maia da sua posição para fazer a lateral. O Thiago Maia foi morto nesse jogo na lateral. Errou mais passe do que pai de santo novo. Davi Luiz também errou um monte de passe. Pô, tava ridículo. Parecia o mesmo jogo da seleção do dia anterior. Erro de passe pra caramba. Parecia que tava desentrosado. Gabigol também anulado. O Cebolinha não tomava não definia uma jogada certa. Ou ele ia pra cima na hora que tinha que tocar, ou ele tocava na hora que tinha que ir pra cima, ou ele chutava na hora que era pra cruzar, ou ele cruzava na hora que era pra chutar. Cara, tudo errado, tudo errado. Cebolinha já teve 1 milhão de chances e não consegue colocar um bom futebol. Aí fala que ele fez um golaço contra o Zinza no treinamento. Pô, pelo amor de Deus, né? Zinza FC, com todo respeito. Pô, não se compara com o Flamengo, né? Não se compara com nenhum time que joga a Série A. O jogo contra o Atlético Paranaense não pressionava o Flamengo. No primeiro tempo parecia que seria fácil, um jogo tranquilo, porque o Atlético Paranaense não tirava na saída de bola, apesar de ser uma coisa pra mim um pouco óbvia. Quando vê ali o Davi Luiz fazendo o primeiro volante, já mandava logo o time pressionar. Já mandava logo. Porque aquilo ali não pode ser ensaiado, né? Não pode ser. E aí só o Pablo ia tirar na pressão. O Flamengo conseguia sair rápido, sair fácil, até o campo de ataque. No campo de ataque não saía nada de jogada. Era bola para um lado, bola para o outro, uma hora ou outra saía um cruzamento, uma troca de passes, uma finalização, alguma coisa assim. Mas de resto não criou muita coisa. O Wesley, pela direita, ele não era um jogador muito agudo, como costuma ser, porque o Gabigol estava ocupando aquela posição. E o Wesley também por si só não tá muito indo ao fundo, já percebi isso. No lado esquerdo, cara, o Thiago Maia não é lateral, então ele também não ia dar apoio ao fundo. Ele chegava ali, às vezes por dentro, às vezes por fora, às vezes ocupando o mesmo espaço do Cebolinha. Tava bem difícil a situação. E o Atlético Paranaense na dele. Saída de bola errada, o Flamengo quase tomou uns 2, 3 gols assim no início do jogo, tocando errado. O Atlético Paranaense perdeu as oportunidades, já poderia ter saído do primeiro tempo com 2-3-0 facilmente. O Matheus Cunha fez boas defesas no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Sampaoli resolveu fazer o Alan e o Everton Ribeiro. O Alan que ele tanto quis que viesse para o Flamengo, ofereceu mundos e fundos para ele, fez planos e não sei o que, ligava pro cara, o cara se indispôs com o Atlético, foi pro Flamengo. E aí num jogo quando precisa, ele bota um zagueiro improvisado. Não dá para entender. O Alan entrou no jogo, não entrou tão bem assim, né? Logo no início ele se machucou e entrou o Igor Jesus, que pra mim, dos 3 que jogaram naquela função, foi o que jogou melhor. Conseguiu marcar bem, conseguiu liberar espaço, conseguiu trocar passes, conseguiu pressionar. Inclusive quando o Flamengo estava com 1 a menos, ele conseguiu dar possibilidade, conseguiu dar opção, finalizou 1 ou 2 bolas ali. Gabigol foi expulso numa jogada totalmente irresponsável, estica o braço e fala que quis se proteger. Ninguém se protege assim fechando a mão, Gabigol, me desculpa. Você, como um dos capitães do time, devia ter outra postura. E o Atlético Paranaense ali, já com 1 a 0 no placar,
O Coelho estava jogando muito bem ali pela esquerda, né? Fechando o lado direito do Flamengo, impedindo subidas do Wesley também e do Gabigol. Talvez por isso o Gabigol estivesse um pouco estressado por ali. O Vitor Bueno, ele não estava muito bem no começo do jogo, mas depois começou a tomar conta ali do meio de campo, até porque estava fácil, estava com muito espaço. O Flamengo pressionava com 3 jogadores, né? E só que o Atlético Paranaense jogava com 2 volantes, na saída com 2 volantes. Então bastava sair daquela primeira pressão ali dos zagueiros do Atlético, a bola chegava nos volantes do Atlético Paranaense e estava tudo certo. Já chegava no ataque, pum, trocava passe, isso e aquilo, estava tudo certo. Ah, Lu, mas você disse que ia fazer outro tipo de análise. Eu, por exemplo, entraria, se fosse o caso, de uma forma normal, feijãozinho com arroz. 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Isso para atacar. Léo Pereira fazia mais ou menos o que o Felipe Luiz faz, que é construir pela esquerda mais pelo meio, daria amplitude mais para o Cebolinha, né? Encostava o Gerson com Cebolinha para fazer tabela, como até em algumas vezes no primeiro tempo aconteceu, e assim fazer um balanço defensivo melhor. Na defesa postada, faria uma linha de 4, com Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Depois da segunda linha de 4 poderia ser muito bem Cebolinha, o Thiago Maia, o Alan e o Vitor Hugo, por exemplo, e no ataque o Pedro e o Gabigol, fazendo ali 4-4-2. Ou se quiser jogar no 5-4-1 também, dava para fazer de outras formas, com jogadores em suas respectivas posições, não precisava inventar, tinha jogador para posição. Tinha jogador para ficar substituindo, tanto que o banco era praticamente tudo molecada da base, mas tinha jogador para substituir. Eu preferi inventar. Inventou, tomou uma taca de novo, tudo certo. Já a terceira, né? Já tomou do Red Bull, já tomou do Cuiabá e agora do Atlético Paranaense. Todas voltando de data FIFA, todas depois de um longo período de treinamento. E aí a gente tem que concordar com a imprensa, não tem outro jeito. Que ele destreina o time, ele destreina. Porque se o time não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, que não forçou o jogo, o Atlético Paranaense não forçou o jogo, não ficou em cima, não pressionou, não foi um time que teve posse de bola e ficou pressionando o Flamengo, empurrando o Flamengo para trás, não foi isso. O jogo do Atlético Paranaense foi ficar ali, tranquilinho, o Flamengo errava, contra-ataque, o Flamengo errava um toque de bola, contra-ataque. Terceiro gol do Atlético Paranaense saiu assim, pô. Terceiro ou segundo do Alex Santana. O Léo Pereira foi dominar a bola na frente da área, dominou a bola pra frente. O Alex Santana só chegou chapando, gol. Pô, pelo amor de Deus. Também dava pro Matheus Cunha defender, mas nem vou cobrar tanto dele, que se não fosse ele era 4-5-0. Outro jogador que não entrou bem é Everton Ribeiro, entrou muito mal, inclusive fez o pênalti. E assim, o Flamengo estava sem balanço defensivo nenhum, tanto pela esquerda quanto pela direita. Por quê? Por causa da formação. O Wesley perdeu uma bola na direita, deu um contra-ataque pro Atlético Paranaense. E sem ninguém para defender nas costas. O Gabigol, uma hora ele saiu, cara, ele foi com a bola, foi pro ataque, foi, depois não tinha mais o que fazer, ele voltou correndo como se estivesse atacando para a defesa do Flamengo. Cara, que loucura. Perdeu a bola, outro contra-ataque pro Atlético Paranaense, quase saiu o gol. Já no segundo tempo, Everton Ribeiro perdeu uma bola ali também pela direita, contra-ataque, quase saiu o gol se não fosse o Matheus Cunha. O lateral do Atlético cruzou, o Pablo sozinho cabeceou, o Matheus Cunha defendeu. É muito complicado tu não ter um balanço defensivo. Depois de 2 semanas de treino, depois de praticamente 5 meses de trabalho, o cara não tá fazendo um bom trabalho. Infelizmente, porque os jogadores não querem. Meu irmão, tá certo, ontem os jogadores erraram muito. Mas fazer o que o São Paulo fez ontem com a formação do Flamengo é de se duvidar o que ele quer com o time. É de se duvidar se ele quer continuar no cargo. Porque nenhum treinador que tá balançando inventa uma coisa dessa. O cara ele faz no mínimo feijão com arroz. Dorival Júnior, quando chegou no Flamengo no passado, o que ele fez? Ele inventou? Não, ele colocou o time mais próximo do time de 2019. Por quê? Porque são os cobra criados do Flamengo. Botou ali e aos pouquinhos foi botando ali a cara dele, foi tirando um, colocando outro, devolveu o Ayrton Lucas, colocou mais um jogador aqui, outro ali, pá. Pronto, o Flamengo ganhou 2 títulos. Tranquilíssimo, não tem o que se inventar. Mas tivemos que inventar, né, mais alguma coisa, né, seu São Paulo, que já nunca repete formação, agora tem que inventar a formação. Então, pessoal, sobre o jogo, basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Porque você só fala do Flamengo. Não, jamais. Aqui não é Flá TV, aqui não é Vasco TV, aqui não é Palmeiras TV, aqui não é Botafogo TV, Fluminense TV, não é nada. Aqui a gente fala de futebol. Só que o jogo de ontem
ele dá pra gente, o time que mais errou, perdeu. Infelizmente, eu queria muito falar sobre aspectos do Atlético Paranaense, o que o Atlético Paranaense fez para dar um nó tático no Flamengo, por exemplo, mas não teve. A gente for falar assim, ele se fechou bem, mas não tão bem assim, porque o Flamengo conseguiu chegar. Mas assim, o Flamengo errou muito, o Flamengo basicamente entregou o resultado pro Atlético Paranaense. Foi muito fácil pro Atlético Paranaense. O primeiro gol do Atlético Paranaense, cara, saiu numa jogada de escanteio, que o Vitor Bueno leva a bola até onde ele quis para chutar, cara. E todo mundo ficou ali, 10 jogadores dentro da área do Flamengo, 10 jogadores em linha dentro da área do Flamengo. Ninguém foi lá dar um bote. Pô, se você falar pra mim que o Atlético Paranaense teve mérito nisso, eu vou discordar, me desculpa. Eu acho que o Atlético Paranaense tem um bom time, tem time pra ganhar jogo, inclusive, como foi ontem, jogando bola, mas não foi o caso ontem. Ontem o resultado foi entregue. Ponto. É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Vamos ver aí o que vai ter pro jogo de domingo. Espero que ele não invente muita coisa. Se inventar, vai complicar de novo. São Paulo perdeu, mas perdeu fora de casa, que nesse Campeonato Brasileiro São Paulo não ganhou nenhuma partida fora de casa. E vai influenciar diretamente no jogo de domingo, esse jogo de ontem. Porque, cara, os jogadores vão estar com a cabeça ali, a pressão vai estar... Também nem sei, né? Que os caras estão cagando e andando pra torcida, então não sei se vai estar tanta pressão assim. Eles fazem o que querem. Mas o normal é que tenha pressão, o normal é que eles sintam alguma pressão. E a gente vai ver o que acontece. Como eu falei, o São Paulo ainda não ganhou nenhum jogo fora de casa esse ano. O Flamengo tem uma certa vantagem com isso, mas eu não sei até quando, porque é Flamengo e São Paulo. São dois times que vêm numa péssima fase e eu nunca vi uma final de Copa do Brasil com dois times em tão péssima fase assim na minha vida. Vamos esperar, rapaziada, e é isso. Muito obrigado pela moral, não deixa de se inscrever, eu preciso de gente inscrita no meu canal, já tô com 224, só essa semana foram 10 pessoas. Pô, muito obrigado, isso pra mim é gratificante demais, ver assim, pra mim isso é explodir, filho, 10 pessoas em 7 dias, pô, isso pra mim é explodir. 500 visualizações num vídeo de 3 dias, pô, pra mim isso aí é explodir, cara, tô começando agora. Infelizmente ainda não tem aquelas 50 mil visualizações, 15 mil visualizações, mas que tem pra mim é isso aí, e eu comecei com 70, 80 curtidas, visualizações. Então, pô, 500 visualizações é muita coisa, é bom demais, muito obrigado. Comenta, que o comentário de vocês está engajando no meu vídeo, está recomendando o vídeo para vocês, compartilha, fala o que vocês têm para falar, se vocês concordam ou não concordam, dá o like, deixa o dislike, faz o que quiser. E é isso, valeu rapaziada, tamo junto, até domingo, valeu!